Olá, conversaremos agora sobre os custos indiretos, quer dizer, consumos produtivos, mas não identificados de forma clara em relação ao objeto de custeio, muitas vezes também chamados de custos indiretos de fabricação, daí muitas vezes usamos a expressão CI para custo indireto ou CIF, né, fazendo referência aí à fabricação. Nesse caso, discutindo aplicações práticas envolvendo o procedimento de rateio ou de divisão desses custos indiretos. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de efetuar esse rateio dos custos indiretos em uma aplicação prática, quer dizer, em um contexto didático. Nessa aplicação, nós consideramos o caso de uma empresa chamada Via Láctea Decorações, quer dizer, uma pequena fábrica aí de produtos de decoração. Produz 3 artigos diferentes, chamados de Marte, Terra e Vênus. Reconheceu custos indiretos, ou seja, consumos produtivos, mas não identificados de forma clara em relação a nenhum dos 3 itens produzidos, no valor de 4.000, sendo que a empresa usa como critério de rateio o valor da mão de obra direta de cada um dos produtos, e a partir daí pede para que seja calculado o custo e o lucro unitário por produto. Então, se vamos entender o contexto da empresa, essa empresa atualmente produz 60 unidades do produto Marte, 30 unidades do produto Terra, 10 unidades do produto Vênus. Vende cada unidade do produto Marte a 50, como produz 60, tem uma receita total com esse produto da ordem de 3.000. Pratica um preço unitário no produto Terra de 120, como produz 30 unidades, ao multiplicar tem uma receita total de 3.600. Vende cada unidade do produto Vênus por 350, como são 10 unidades, a receita total é de 3.500. Logo, essa empresa possui receita total igual à soma de 3.000 de Marte, com 3.600 de Terra, com 3.500 de Vênus, daria uma receita total de 10.100. Possui gastos com materiais diretos, identificados dessa forma, para a produção total e para o valor unitário de cada um dos produtos. Possui gastos com mão de obra direta, identificados dessa forma. Logo, esses números representam a realidade objetiva da empresa, ela consegue identificar tudo isso em relação a cada um dos 3 produtos que ela tem, receitas e custos diretos. Com isso, ela tem custos indiretos, adicionalmente, ela tem custos indiretos da ordem de 4.000. Se ela soma, então, os componentes de custos, material, mão de obra e indiretos, ela chega no valor total de custo de 9.800. Logo, se eu subtraio da receita 10.100, a soma dos custos de 9.800, eu vou ter, então, o resultado aí mensal dela da ordem de R$ 300. Então, esses números que estão aqui apresentados são os números que caracterizam a realidade objetiva dela. Quer dizer, identificando aí de forma clara, sem nenhuma subjetividade, é isso que a empresa tem. Só que se o nosso objetivo é realizar uma absorção de todos os custos, quer dizer, custear os 3 estoques diferentes que nós temos, usando todas as informações de custos, inclusive as informações dos custos indiretos, aí não tem jeito. O que é que vamos precisar fazer? Nós vamos precisar efetuar um rateio dessas informações aí dos custos indiretos. E aí, numa primeira situação, podemos considerar como critério de rateio o gasto com mão de obra direta. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar o total da mão de obra direta, vou fazer valer 100%, então nesse caso o total é 2.000, ele passa a valer 100%, e a partir daí eu vou verificar quanto é que o total de cada uma das linhas representa da mão de obra direta. Então, Vênus, 1.000 de 2.000 representa 50%. Marte, 400 de 2.000 representa 20%. Terra, 600 de 2.000 representa 30%. Então, no momento que eu apuro esses percentuais, 20, 30 e 50%,
No momento que eu aplico isso sobre o total aí dos custos indiretos, então 20% de 4.000 vai dar 800, é o valor total do custo rateado para Marte. 30% de 4.000 é 1.200, é o valor total rateado para a Terra. E 50% de 4.000 é 2.000, é o valor total rateado para Vênus. Então, quando eu faço isso, aí eu acabo descobrindo que eu posso, então, fazer essa distribuição ou esse rateio. Então, feito o rateio, eu sei, então, que para cada uma das diferentes linhas de produção, eu tenho os gastos com material, mão de obra e custo indireto. Material, mão de obra e custo indireto. Material, mão de obra e custo indireto. Então, no momento que os três componentes estão identificados, eu posso apurar o custo total de cada uma das linhas, quer dizer, a soma disso daí. Se eu apurei o custo total, no momento que eu divido pela produção, eu posso também ter o custo unitário. Então, ao dividir pela produção, aí eu tenho o custo unitário. Ao dividir pela produção, eu tenho o custo unitário. E se da receita eu subtraio, então, esse custo total unitário, aí eu tenho o resultado por linha de produção. Quanto é aí que cada uma das linhas está me dando de resultado. Então, não teria resultado com Marte, teria um lucro de 600 no total, ou 20 na unidade com Terra, um prejuízo de 300 no total, ou de 30 unidades com Vênus. Naturalmente, esses números gerados a partir do rateio, quer dizer que estamos aqui assinalando, onde nós dividimos resultado e informações de custos para cada um dos produtos, quer dizer, ele está impregnado da subjetividade dessa base de rateio que nós usamos para fazer a divisão. Mais adiante, começaremos a alertar para a necessidade de tomar cuidado ao querer usar essas informações carregadas de subjetividade no processo de tomada de decisão. Então, por exemplo, o perigo que existiria ao tentar interpretar o fato de que, pelo prejuízo registrado em Vênus, uma eventual necessidade de supressão disso. Quer dizer, precisamos tomar muito cuidado, já que esse processo de rateio ele atende à prerrogativa da absorção dos custos para registro, mas ele pode comprometer o processo de tomada de decisão, daí a necessidade de interpretar uma métrica fundamental na decisão de curto prazo, que é a margem de contribuição, sobre a qual conversaremos em outras conversas. Agora, e se de repente nós resolvêssemos alterar a base de rateio da mão de obra direta? Então vamos imaginar que agora eu resolvesse usar como base de rateio não o total da mão de obra direta, MOD, mas o total dos MDs, o total dos materiais diretos. Então, se eu vou fazer isso, então nesse caso a realidade objetiva vai ter que de novo ter uma nova leitura a partir da subjetividade do rateio. Então, nesse caso, a base de rateio vai ser alterada, quer dizer, agora a base de rateio ela vai se dar com base no total do material direto. Nesse caso, 3.800 passa a representar 100%, e a partir daí eu vou ter que calcular os percentuais de quanto cada linha consome do material direto, fazendo aí cálculo dos percentuais isolados por linha. Então, no momento que eu faço esses cálculos, 800 de 3.800, aí eu obtenho 21,05. Uma vez que os percentuais tenham sido obtidos, eu posso aplicar os percentuais sobre o valor do custo indireto e a partir daí fazer o rateio. O mesmo procedimento anterior seria efetuado, eu apuraria os custos rateados por linha de produção, apuraria o custo total somando os três componentes. Quem é o custo total? Material direto, mais mão de obra direta, mais custos indiretos rateados. E uma vez que eu tenha obtido o custo total, o resultado vai ser receita subtraída de custo, aí vamos achar o resultado. Então, no momento que eu faço isso, outros números seriam obtidos. Então, nesse caso, verificaria que Marte daria prejuízo, Terra daria esse resultado e Vênus daria esse resultado. Mais uma vez, aí é preciso enfatizar
que essa realidade aqui assinalada após o rateio, ela está impregnada pelo critério que usamos para fazer o rateio. A alteração da base de rateio alteram os custos indiretos rateados, alteram os custos totais apurados e também altera o lucro, o prejuízo, o resultado obtido para cada uma das linhas de produção. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo pretendido para essa nossa conversa, que seria entender o procedimento de rateio em uma aplicação prática. Bons estudos!